uma palavra de fé. Nós gostaríamos de iniciar a partir de hoje algumas reflexões. A partir da palavra de Deus, você chega a conhecer mais a sua igreja. Não se ama aquilo que não se conhece. E eu não tenho nenhuma dúvida de que uma das grandes questões no interno da igreja, ou até mesmo o abandono da igreja, é pela falta de conhecimento da sua própria igreja. Então nós queremos reservar um espaço na nossa programação, aqui, uma programação local, algumas reflexões, algumas informações, para que você conheça mais a sua igreja. E, claro, não tenho dúvida que se você conhece mais a sua igreja, você vai amar mais a sua igreja e você jamais vai virar as costas para a igreja. Um dos primeiros assuntos que eu gostaria de discutir com vocês é essa questão do magistério e tradição. Uma das diferenças fundamentais entre nós católicos e alguns outros grupos religiosos é esta questão. Para eles, só a Bíblia é fonte de verdade e de fé. É claro que nós também afirmamos que a Bíblia é fonte de verdade e de fé. Mas para esses grupos religiosos, só isso. E nós queremos lembrar também que esta é uma das 95 teses de Lutero. Você precisa compreender qual é a fé da igreja católica. Então, nós católicos, nesse sentido, nós somos muito mais abertos. Segundo o Código de Direito Canônico 688, nós temos como base da nossa fé, como sustentáculo da nossa fé e da nossa caminhada, as Escrituras. E nós professamos que as Escrituras foram inspiradas por Deus. Portanto, a Bíblia é fonte da nossa fé. Para alguns grupos religiosos que só aceitam a Bíblia, nós damos um passo a mais. Nós também temos a tradição. E o que é essa tradição? Da qual os padres da igreja são testemunhas sempre atuais. E quem são esses padres da igreja? São pessoas que viveram próximos na origem da igreja, próximos ali logo depois dos apóstolos. Então são pessoas que nos transmitiram ensinamentos dignos de fé, dignos de crédito, melhor dizendo. O outro é o magistério da igreja. O magistério da igreja nos ajuda nos ensinamentos, nas orientações, da qual nós acreditamos que tem a assistência do Espírito Santo. Até porque Jesus disse à sua igreja: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Eu te darei as chaves. Então, esse poder é dado à igreja, é dado ao magistério da igreja. Nós também temos a questão da liturgia sacramental, através da qual estamos em comunhão com Cristo. A oração, pela qual nós acreditamos na intercessão, os carismas, os ministérios, o testemunho dos santos. Uma coisa que nós não podemos esquecer, meus caríssimos, também é que a opinião da ciência hoje é muito importante. Há casos, por exemplo, em que muito tem contribuído para o entendimento melhor das Sagradas Escrituras. Então nós não vamos descartar a ciência. A ciência também nos ajuda. Olhando as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, e avaliando, nós podemos dizer que todos os versículos da Bíblia já foram estudados, analisados, comentados.
Porém, há ponto nas Sagradas Escrituras que colocam a gente, nós diríamos assim, entre a cruz e o punhal. São passagens difíceis de se entender. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, diz o seguinte: é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas, há algumas passagens difíceis de se entender, cujos sentidos espíritos ignorantes ou poucos fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Veja, nós vamos nos deparar com um texto muito difícil de serem entendidos. E o que Pedro diz é o seguinte: ele diz que realmente reconhece que existem palavras difíceis de serem entendidas, principalmente pelos espíritos ignorantes. Nós reconhecemos que essas passagens são até capazes de nos separar. Veja quantas igrejas existem hoje no mundo. A cada minuto abre uma nova igreja. E existem dois motivos básicos para que isso venha a acontecer. Primeiro, por dinheiro. Jesus Cristo ainda tem sido uma grande fonte de renda para muitos. Para os inescrupulosos, eles aproveitam. Por conceitos teológicos divergentes. É claro que existem pessoas que participam de grupos religiosos que são coerentes, que buscam realmente o Senhor, e nós parabenizamos essas pessoas. Só convidamos que tenham essa capacidade de estudar melhor as Sagradas Escrituras. Porque nem tudo o que Jesus fez foi escrito nas Sagradas Escrituras. Por isso é muito importante que a ação do magistério, é muito importante que o magistério ajude a comunidade. Quando houver uma passagem na Bíblia muito obscura, devemos consultar o magistério que nos ensinará qual é a vontade de Deus nos nossos corações. Vejamos também outra passagem da Bíblia para a gente encerrar essa nossa primeira conversa, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 seguinte. Diz a palavra: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então, não é só você pegar as Sagradas Escrituras e dar a sua interpretação. Precisamos ter cuidado. Precisamos de devagar. Por isso nós acreditamos que o magistério da igreja ajuda a comunidade a ser prudente, a não deixar que determinadas pessoas, até mesmo ignorantes no sentido do conhecimento, possam dar interpretações segundo a sua vontade, segundo o seu pensamento. Então, nesse encontro que nós estamos dando os primeiros passos, nós gostaríamos imensamente de conversar sobre a nossa fé. E é conhecendo a fé a partir das Sagradas Escrituras que nós iremos amar mais a sua igreja. Conhecer a fé não significa de maneira nenhuma que nós vamos desrespeitar a fé dos outros. Nós só olhamos o que diz as Sagradas Escrituras. E convidamos você a se aprofundar, a conhecer e amar mais a sua igreja. Uma palavra de fé e um convite. Conheça mais a sua igreja. Ame a sua igreja. Deus seja louvado e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.